Fala galera! Olha, se eu tivesse assistido Speak No Evil 2 anos atrás, antes da minha esposa engravidar e nós termos um filho, provavelmente essa obra dinamarquesa seria apenas mais um dos filmes indigestos que eu estou acostumado a mastigar no meu café da manhã sem fazer careta. Afinal de contas, são mais de 30 anos consumindo produções de horror. Porém, agora, com o Getrinho na área, a minha reação foi bem diferente. O longa-metragem mexeu comigo e vai mexer com você também. Prepare-se para provocar danos irreversíveis em sua alma, porque começa agora os filmes mais perturbadores do planeta. Roda a vinheta! Cuidado para não confundir o longa-metragem dinamarquês Speak No Evil de 2022 com outros filmes que existem por aí com o mesmo título. Uma cacetada deles, e não só de terror, de vários gêneros. Isso porque Speak No Evil é uma expressão bastante conhecida e utilizada que, numa tradução livre para o português, significa algo como não fale mal. E ter que engolir o descontentamento para não ser desrespeitoso e evitar o confronto é mesmo o cerne desse terrorzão psicológico, coescrito e dirigido por Christian Tafdrup. Sem querer, o cineasta europeu criou aqui um novo subgênero do terror que eu vou batizar de terrorismo social. Na trama, acompanhamos o casal de dinamarqueses Bjorn e Louise, mais sua filha pequena Agnes, que estão passando férias na Toscana. Durante os passeios pela belíssima região da Itália, eles conhecem e fazem amizade com outro casal de turistas, os holandeses Patrick e Karen, que também têm um filhinho, o quieto Abel. Conversa vai, conversa vem, não demora para as famílias estreitarem os laços de amizade. De volta ao seu país, a Dinamarca, e à rotina do dia a dia, Bjorn e Louise são surpreendidos por um cartão postal dos seus novos amigos, convidando-os a passar um final de semana em sua aconchegante cabana no interior da Holanda. Bjorn, que está à beira de uma crise de meia-idade, fica tentado com o convite e convence sua esposa a embarcar nessa aventura. O que deveria ser uma idílica visita aos Países Baixos acaba se tornando um terrível pesadelo, com os casais entrando em conflitos sobre hábitos alimentares, regras de etiqueta, de hospedagem e até cuidado parental. Não se deixe enganar. A sinopse sugere que você está diante de uma comédia de erros, mas Speak No Evil é lobo em pele de cordeiro. Se não fosse assim, não estaria nesse quadro, não é mesmo? Em seu primeiro ato, o longa até que arranca risos nervosos ao mostrar os certinhos Bjorn e Louise lutando contra seus princípios e passando por cima deles para não ofender os anfitriões, que possuem hábitos grosseiros, digamos assim. No entanto, à medida que a história avança, o que era visto apenas como exótico vai se tornando preocupante. O clima vai ficando cada vez mais pesado e os desdobramentos vão conduzindo os personagens para um final devastador. Today is gonna be a great day. Em janeiro, quando eu estava montando a minha lista dos 7 filmes de horror mais promissores de 2022, o amigo Maurício Costa me falou sobre Speak No Evil, que ele havia assistido no Festival de Sundance. Vou deixar um link no card para você conferir depois a crítica do Maurício publicada em meu site, no jetro.com.br. Ele comentou sobre o potencial que a obra tinha para estar nesse quadro, mas fez uma observação importante em relação às diferenças culturais dos personagens, que é um elemento crucial dentro da narrativa. E preocupado com essa questão, eu tirei o filme da minha lista.
Só depois de assistir ao longa-metragem é que eu percebi que não é necessário conhecer os costumes culturais europeus para embarcar na história. No entanto, é preciso comprar a ideia dos arquétipos vendida pelo roteiro, de que o povo dinamarquês é extremamente educado, discreto, pueril, não sabe mentir e tem dificuldade em dizer não. Já o holandês é astucioso, intrometido, agressivo, grosseiro e não tem o menor senso de coletividade. Impossível não se sentir incomodado com o longa. Ver a passividade com que os convidados aceitam os absurdos desrespeitosos dos anfitriões é revoltante, motivo para muita raiva e indignação. Para falar mais sobre isso, preciso entrar no terreno dos spoilers. Não pretendo, em hipótese alguma, revelar o plot twist e muito menos o desfecho. Isso seria um crime quase que inafiançável. Porém, vou comentar algumas partes importantes que podem minimizar a sua experiência cinematográfica. Se eu fosse você, pulava o trecho spoilerento a seguir, acelerando o vídeo até essa marcação de tempo aqui. Todos nós, em menor ou maior grau, possuímos um sexto sentido, um instinto que nos alerta quando há algo de errado no ar. O Bjorn e a Louise percebem diversos sinais de perigo, mas eles preferem ignorá-los porque eles não têm motivos para suspeitar que suas vidas estão em perigo. Acreditam que tudo se resume a divergentes visões de mundo. As agressões começam minutos após a chegada na residência dos holandeses. O Patrick insiste para que a Louise experimente a carne que ele está preparando, mesmo sabendo que a mulher é vegetariana. E ela aceita e come. No dia seguinte, os quatro saem para jantar, pedem vários pratos, comem bastante, tomam um pilequinho e na hora de acertar a conta, o Patrick espertamente faz com que o Bjorn pague a conta sozinho. Detalhe! Os dinamarqueses concordaram que a Agnes ficasse na casa, tendo como babá um homem adulto, um desconhecido. De volta à residência, o Patrick assiste pelo vitrô do quarto de hóspedes o Bjorn transando com a esposa. A Agnes, que estava num cômodo separado, vem bater a porta, os pais a ignoram para não estragar o clima e depois, quando vão procurar a menina, a encontram dormindo no quarto dos holandeses, que estão seminus. Sem saber lidar com os abusos, os dinamarqueses tentam uma saída francesa, rola uma lavação de roupa suja entre eles e os donos da casa, e o casal acaba sendo convencido a permanecer ali, só para mais tarde ver os anfitriões maltratarem o filho pequeno. O garotinho, coitado, tem dificuldade de se comunicar, de falar, e quando o Bjorn e a Louise descobrirem o porquê, será tarde demais. Se fosse um longa-metragem americano, com certeza os convidados dinamarqueses conseguiriam escapar ilesos dessa situação. Mas, infelizmente, não é isso que acontece. É preciso ter paciência com Speak No Evil. O ponto de virada demora a acontecer. Antes de explodir sua cabeça, o filme vai lhe cozinhar em banho-maria durante um bom tempo. A demora, o ritmo lento é essencial para que a situação chegue num nível insuportável, tanto para os personagens quanto para nós espectadores. Não é um filme que mete medo, não é um filme onde o sangue blá 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 escorre com gosto, mas provoca um incômodo desgraçado. De fato, machuca a nossa alma. Quem nunca esteve numa situação social constrangedora se esforçou para ser educado, não incomodar, ainda que em algum momento algo se mostrasse desconfortável ou você fosse maltratado. Até que ponto nós estamos dispostos a abdicar da nossa individualidade, engolir os nossos princípios de civilidade para não ser rude ou evitar o confronto? Essa é a grande pergunta aqui,
respondida da forma mais áspera e dolorosa possível. O perigo da permissividade é a força motriz de Speak No Evil, uma experiência cinematográfica sufocante e perturbadora. Obrigado por sua audiência. Lembre-se do like maroto, isso é legal, é importante, ajuda a divulgar o canal e me seguir nas minhas redes sociais para você ficar por dentro das novidades. Tchau e até a próxima!